Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 811 do STJ e especificamente o julgado sobre direito privado. Estamos testando esse novo formato em que desmembramos o informativo do STJ em 3 podcasts e aí eu aguardo o feedback de vocês se fica melhor ou pior. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo novo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, gente, sem mais delongas, primeiro julgado do dia, que é da terceira turma do STJ. O primeiro julgado foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: de acordo com a teoria da perda de uma chance, a responsabilidade civil de empresa organizadora de competição automobilística que deixa de prestar socorro a piloto que falece por afogamento após acidente durante o percurso. E aqui, gente, o caso concreto foi um caso muito trágico de um rally que foi organizado por uma determinada empresa. E aí, durante esse rally, um dos carros capotou e caiu em um rio. Acontece que não havia ali uma estrutura bem feita para socorrer esses competidores que eventualmente sofressem acidentes. E aí, gente, por falha de comunicação, por falha de estrutura mesmo da organização, essa pessoa, que aqui eu, no exemplo fictício, eu disse que é a Ana, ela acabou não sendo socorrida. E aí se pergunta, há responsabilidade civil da empresa organizadora? Gente, se entendeu que há. E o fundamento dessa responsabilidade civil foi a teoria da perda de uma chance. Não se sabia se a Ana ia sobreviver, caso ela tivesse tido ali um atendimento adequado, né? Caso de fato houvesse uma comunicação correta entre a organizadora, com a chegada de ambulâncias em tempo oportuno, não tinha como saber. Mas de fato ela teria uma chance de ser socorrida. Então, a teoria da perda de uma chance, ela é aplicada quando a vítima perde a oportunidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo em virtude de uma ação ou omissão. Essa chance tem que ser séria e real, não apenas uma mera possibilidade. E aí, nesse caso concreto, se entendeu que a teoria era perfeitamente aplicável. Então, no caso concreto, a organizadora do rally foi obrigada a indenizar a família. Como é que ficou o destaque? De acordo com a teoria da perda de uma chance, a responsabilidade civil de empresa organizadora de competição automobilística que deixa de prestar socorro a piloto que falece por afogamento após acidente durante o percurso. Próximo julgado também foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: não é possível exigir o recolhimento do preparo recursal após a desistência de recurso que verse sobre a concessão da gratuidade da Justiça, sob pena de inscrição em dívida ativa. Vamos aqui para um exemplo didático. A Maria foi demandada em uma ação proposta por João. Nos autos da ação, o juiz profere uma decisão interlocutória, em face da qual Maria interpõe um agravo de instrumento, e aí, na oportunidade, a Maria requer a gratuidade judiciária e por isso não junta o preparo recursal. O relator, ele ainda nem tinha decidido sobre o pedido de gratuidade, mas a Maria resolveu desistir do recurso. Por quê? Não interessa o motivo, apenas resolveu desistir do recurso. E aí, o que o relator fez? Ele não só extinguiu, como ele, posteriormente, apreciou esse pedido de justiça gratuita, negou e determinou que Maria recolhesse o preparo recursal sob pena de inscrição em dívida ativa. Aí vamos lá, gente. Isso aqui faz sentido? O relator poderia determinar que o recolhimento das custas se desse sob pena de inscrição em dívida ativa? Gente, não.
Não, 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 de forma alguma, isso não existe. Gente, qual é a consequência de não recolher o preparo recursal? A consequência é a deserção do recurso. Recurso é deserto. Escrever em dívida ativa é loucura. Não existe nenhuma previsão legal nesse sentido. Mas além disso, gente, nós temos que no caso concreto existia um pedido de gratuidade judiciária. E aí, veja só o que diz o 99, parágrafo 7º. Requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Então, olha só, Maria fez tudo certinho. Ela pediu a gratuidade judiciária e aí, por conta disso, ela não recolheu as custas, conforme está lá no artigo 99, parágrafo 7º do CPC, tudo certinho. A partir do momento que Maria requereu a desistência, a decisão que homologa a desistência, ela tem natureza meramente declaratória. Então, a partir desse momento, é como se sequer tivesse existido esse recurso. E até por isso temos mais um argumento no sentido de que não seria possível, depois desse pedido de desistência, se fixar, ou melhor, se determinar recolhimento de preparo recursal. Então, nada aqui fez sentido, está tudo errado e não deveria ter sido determinado que essa pessoa, né, que a Maria, juntasse custas recursais, muito menos sob pena de inscrição em dívida ativa, até porque a consequência de não juntar o preparo recursal é a deserção e não a inscrição em dívida ativa. Como é que ficou então o destaque? Não é possível exigir o recolhimento de preparo recursal após a desistência de recurso que verse sobre a concessão da gratuidade da Justiça sob pena de inscrição em dívida ativa. Próximo julgado de hoje é da 4ª turma do STJ, foi inserida no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o termo inicial da prescrição nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil, sendo essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando-se a teoria subjetiva da accionata. Gente, decisão muito interessante. Vamos lá, vamos aqui para um caso concreto que é bem parecido com o caso real, tá? A Carla, aos 11 anos de idade, foi vítima de abuso sexual por parte do seu padrasto. Esses abusos continuaram até ela completar 14 anos de idade. Durante sua adolescência e juventude, a Carla nunca teve plena consciência do impacto desses abusos em sua vida, embora sempre se lembrasse dos eventos. Aos 34 anos, a Carla começou a experimentar crises de pânico e dores no peito, e aí ela passou a procurar atendimento médico. E aí, em virtude desse atendimento médico, ela iniciou sessões de terapia, e aí ela passou, por conta dessa terapia, a entender que essas crises que ela estava sofrendo, além de outras grandes dificuldades que ela sofreu durante toda a vida, tinham sido decorrentes, ou eram decorrentes, melhor dizendo, desses abusos que ela sofreu na infância. E tudo isso foi atestado em parecer técnico pela sua psicóloga. E aí, com essa compreensão, aos 34 anos de idade, ou seja, 20 anos depois de cessarem esses abusos que foram cometidos, a Carla decidiu ingressar com a ação de indenização por danos morais e materiais contra o seu padrasto. E aí, no entanto, o juiz de primeiro grau entendeu que houve a prescrição. Por que entendeu que houve a prescrição? Porque, para o juiz, o prazo prescricionário é de 3 anos, lá nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que diz que é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, e o termo inicial aqui seria a maioridade de Carla. E aí vem a pergunta: ocorreu a prescrição? O STJ concordou que ocorreu a prescrição? Gente, não.
o STJ aplicou aqui a teoria subjetiva da accionata para dizer que o termo inicial dessa prescrição só pode ser o momento em que essa mulher, no caso aqui a Carla, tomou conhecimento do dano que ela sofreu. Então, veja só, ela foi vítima de abuso, quando foi criança, mas ela nunca entendeu qual o efeito prático disso na vida dela. Então, ela tinha muitos problemas na vida, muitos problemas psicológicos e que aos 30 e tantos anos culminaram em problemas fisiológicos até mesmo, né? Então ela passou a ter dores no peito e outros problemas de saúde, mas ela não associava, ela não entendia. Então ela só passou a entender que tudo isso estava associado aos 34 anos de idade, em virtude de quê? Em virtude da terapia, no caso concreto dela. Então, esse seria o termo inicial da prescrição. Gente, na prática, acaba se fazendo com que lesões como essa possam ser quase que imprescritíveis, né? Na prática, foi praticamente isso que foi decidido, porque você torna muito subjetivo o termo inicial da prescrição. E aí, por óbvio, nós temos aqui uma situação muito delicada, né? Uma situação que ela foi uma criança abusada na infância, e isso acaba trazendo, né, uma decisão dessa aos olhos de quase todo mundo, acaba trazendo um sentimento de justiça. Mas com certeza que é um hard case, né, uma situação difícil, e por isso que eu quero a opinião de vocês. E aí, o STJ age corretamente ao trazer essa teoria da accionata subjetiva, mesmo trazendo praticamente uma situação de imprescritibilidade, que não está prevista em lei, né? Não está previsto como imprescritível. Mas, na sua opinião, a argumentação foi coerente? Quero saber o que você pensa, porque de fato é uma situação muito difícil e muito delicada. Então, gente, vamos lá, como é que ficou aqui o destaque do julgado. O termo inicial da prescrição nos casos de abuso sexual durante a infância e a adolescência não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil, sendo essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando-se a teoria subjetiva da accionata. Próximo julgado, inserido no Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre alienação fiduciária de bens móveis, e o destaque ficou da seguinte forma: é suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por e-mail, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e comprovado seu efetivo recebimento. Qual é o dispositivo-chave para entender isso aqui? É o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Então vamos lá, a Mariazinha queria adquirir um carro, mas lá não tinha dinheiro, então ela procurou o banco e celebrou ali um contrato de alienação fiduciária. Então, o que é alienação fiduciária? É aquele contrato segundo o qual a instituição financeira vai ser a proprietária do veículo, aqui no caso é bem imóvel, né? Então do veículo, até o momento em que for cumprida uma condição. Que condição é essa? É a quitação do empréstimo que foi realizado. Então é a tal da propriedade resolúvel. Se torna proprietária até a resolução do contrato. E o que é essa resolução? É o pagamento total da dívida. Então foi feita aí essa alienação fiduciária. E aí a Mariazinha, no meio do financiamento, parou de pagar. Se pergunta, ela já está em mora? Está em mora automaticamente, olha só. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento. Acontece que a instituição financeira não vai poder retomar esse bem sem primeiro notificar a Mariazinha, né? Até porque a Mariazinha tem que ter oportunidade ali de purgar a mora, nem que seja pagando ali integralmente aquele valor que é devido, enfim. Ela tem que ter a oportunidade de se defender de alguma forma, então ela tem que ser notificada.
E o que a lei diz? Diz que essa notificação poderá ser comprovada por aviso de recebimento, por carta registrada com aviso de recebimento. Então, a chave está nesse poderá. Então, pode ser por carta com aviso de recebimento. E pode ser também por e-mail? Pode. Foi isso que foi decidido aqui. Pode ser também por e-mail, desde que seja o e-mail que está lá no cadastro realizado no momento em que foi celebrado o contrato de alienação fiduciária. Então, como é que ficou o destaque? É suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por e-mail, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e comprovado seu efetivo recebimento. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: não configura prática abusiva a cobrança de taxas de conveniência, retirada e ou entrega de ingressos comprados pela internet, desde que o valor cobrado pelo serviço seja acessível e claro. Então, nós temos aqui 3 tipos de taxas. Taxa de conveniência é aquela que é cobrada pela simples aquisição do ingresso por meio de empresa contratada e diz respeito aos custos de intermediação da venda desse ingresso. Então, é, por exemplo, aquela situação em que você vai lá no ingresso.com, no site ingresso.com, e adquire o ingresso para um cinema, por exemplo, e ali lhe é cobrado uma taxa de conveniência. Ok. Taxa de retirada é aquela taxa que é cobrada quando o próprio consumidor compra o ingresso pela internet ou por telefone, mas ao invés de imprimir em casa, ele vai até a bilheteria específica que é colocada à sua disposição e imprime. Também é um tipo de taxa, taxa de retirada. E por último, a taxa de entrega é aquela quando a pessoa opta por receber no seu domicílio o ingresso, seja pelo correio ou por algum outro serviço. E aí, gente, pergunta-se, essas taxas são ilegais? Gente, essas taxas não são ilegais, desde que elas estejam expressamente previstas de forma clara. Então, assim, em relação à taxa de entrega, eu acho que está muito claro, né? Todo mundo consegue perceber que a entrega é um serviço à parte, né? Então, serviço de correio, serviço de entrega, qualquer que seja, aqui não tem nem muita discussão. Mas mesmo a taxa de retirada e a taxa de conveniência, elas também não são abusivas. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não configura prática abusiva a cobrança de taxas de conveniência, retirada e ou entrega de ingressos comprados na internet, desde que o valor cobrado pelo serviço seja acessível e claro. E o último julgado do dia foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, e o destaque ficou da seguinte forma: é válida a cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão em falência. Exemplo didático: a empresa ABC entrou em crise financeira e por isso pediu recuperação judicial, o que foi concedido pelo juiz. Em Assembleia Geral, os credores aprovaram o plano de recuperação judicial e nesse plano estava uma cláusula que era a de que, caso essa empresa, a ABC Ltda, descumprisse alguma das obrigações que estavam lá no plano de recuperação judicial, deveria haver uma nova assembleia. Professor, mas calma aí, não está previsto na lei, lá no artigo 79, inciso 4º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, que o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação? Está previsto. Mas acontece que no plano de recuperação há uma cláusula mais benéfica à empresa e que foi aprovada pelos seus credores, dizendo que se houver descumprimento, não vai haver a convolução em falência de forma imediata, mas sim haverá primeiro uma nova assembleia para aí sim decidir o que vai acontecer. E aí se pergunta, é possível esse tipo de previsão? Gente, sim, se entendeu que é possível. Até porque, gente, se está aqui dentro do âmbito de liberdade negocial dos credores. Certa vez eu assisti uma aula de direito empresarial que o professor começava dizendo assim, olha, no direito empresarial,
você sempre vai raciocinar da seguinte forma: qual é a medida que garante melhor a sobrevivência da empresa? Qual o objetivo do direito empresarial? É fazer com que a empresa sobreviva. E além disso, o que é que vale aqui? Qual é a linha mestre do direito empresarial? É a liberdade negocial. Então aqui são credores capazes, são credores que estão negociando de igual para igual com a empresa, e esses credores, dentro da sua liberdade negocial, entenderam que era melhor convocar uma nova assembleia do que já declarar de cara a falência. Isso foi aprovado. Isso é ilegal de forma alguma. Então isso aqui é algo que, na verdade, está favorecendo tanto a liberdade negocial, quanto também está favorecendo esse grande objetivo do direito empresarial, que é garantir que a empresa sobreviva. Então, está tudo certo. É possível sim. Essa não é uma cláusula ilegal. Então, como é que ficou aqui o destaque? É válida a cláusula que possibilita nova convocação de Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão em falência. Gente, eu vou fazer 2 convites muito especiais, tá? Primeiro, compartilhe esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda muito, você não faz ideia do quanto ajuda. E segundo, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e com certeza vai ser um super diferencial em uma futura prova de títulos. Então, por hoje foi isso. Espero que você esteja gostando desse novo formato dos podcasts do Informativo da STJ. Me dá aí o feedback de se está melhor ou pior assim. Vamos continuar por um tempo e depois, de acordo com esses feedbacks, nós vamos voltar para o formato anterior ou manter dessa forma. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.